O voo e a vida. O voo e a vida é uma concepção muito interessante e a pergunta é: o que podemos aprender com o voo, atividade aérea, que nós podemos aplicar na vida? E hoje o nosso bate-papo é vento de proa e vento de cauda. Esse aqui é uma das situações mais traiçoeiras para muitas pessoas. Dá-se a impressão que o voo está normal, tudo tranquilo, e não está. E aí, em alguns casos, é até mesmo fator contribuinte para um acidente. E vamos sempre relacionar esse ponto com as lições para a vida. Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. O voo e a vida. Lembrando que nós já vimos vários episódios e na gravação desses episódios eu inventei mais um aí que vai ser, vou chamar de bônus, que é o voo e a vida para provas e concursos. Mas o bate-papo de hoje é rota e rumos certos. Mas é possível que eu esteja na rota certa, no rumo certo e na posição errada? Sim. Isso ocorre quando nós temos vento de proa e vento de cauda. Só trabalhando, lembrando as aulas dos episódios anteriores, nós vamos sair do ponto alfa para o ponto bravo, traçando aí a nossa rota, saindo da partida, claro, e rumo ao destino. E nós vimos nas aulas anteriores que o avião pode manter a proa. O que é proa? É a direção, o eixo da aeronave, e mesmo assim ela sai da rota. Se ela receber um vento de esquerda, tecnicamente nós chamamos de través de esquerda, a aeronave pode estar errada. E aqui qual é o problema maior? O problema grande é que leva muitas pessoas ao equívoco é que ele sai, né, no rumo certo, então ele está no rumo certo. Tá? Então, ele tem esse engano, ele coloca aqui no caso o rumo 360 e vai embora. E aí você pergunta, ele está no rumo certo. Está no rumo certo, mas pode estar na rota errada. E nós vimos nos episódios anteriores que isso vale para a vida. Às vezes você está no rumo certo. Ah, estou na igreja certo, eu estou na faculdade certa. Às vezes uma circunstância tá, muitas coisas, muitos pontos estão certos, mas alguma coisa pode estar errada. E discernir onde é que está errado é o que nós vimos na aula anterior. Professor Calazans, eu estou no rumo certo, eu planejei, eu programei, eu estudei, o rumo é 360. Sim, mas está na rota errada. Aí lembrando que para que você se mantenha na rota, você vai precisar fazer uma correção de deriva. Né? Correção de deriva, a proa da aeronave, a aeronave não vai estar alinhada com a rota, ela vai ter que fazer uma correção para se manter, né? Que nós chamamos de caranguejar, né? De caranguejo. Tá? E o vento de proa. E aí, professor Calazans? E quando nós temos essa situação aqui, é um ponto muito preocupante, pode levar muitas pessoas. Quando a aeronave tem um vento de proa é vento de frente, então essa aqui é chamada proa da aeronave, a parte da aeronave. Quando nós temos um vento de proa e um vento de cauda, a aeronave não desvia. Então não tem problema, né, professor Calazans? Não tem problema. Aí é o grande equívoco. Lembrando que a aeronave está voando no fluido, no caso o fluido é o ar, e quando se voa no ar, algumas coisas é diferente daquele que quando nós temos o automóvel se deslocando na superfície. Quando nós temos um vento de proa ou de cauda, tá? Em princípio, não haverá desvio lateral, tudo bem. A aeronave não sofre interferência lateral nenhuma, não há problema. Ele coloca o rumo 360 e vai embora. Mas aqui qual é o problema? Eu estou no rumo certo e estou na rota certa. Tá? Vamos voltar lá. Então ele está no rumo certo, colocou 360 e na rota certa. Por quê? Porque o vento não desloca a aeronave. Mas um equívoco, um engano. Aqui não é necessário fazer uma correção de deriva. Mas a pergunta é, professor Calazans, esse vento está influindo no voo? Está interferindo? Está. Eu vou rapidamente explicar qual é a interferência, que é um ponto muito
preocupante. Então, eu posso estar. Nós vimos em aulas passadas que eu posso estar no rumo certo e na rota errada. Tá? Aqui, qual é o problema maior? É que você está no rumo certo, na rota certa e pode estar na posição errada. Eu vou explicar. Vamos lá. Vamos supor que essa rota tem aí 100 quilômetros. Exemplo, 100 quilômetros. E a aeronave está a 100 km por hora. Na verdade, em se tratando de aviação, nós falamos milhas, mas vamos deixar milhas de lado e vamos usar quilômetros. Então, a aeronave de A para B, ela tem um trajeto aí de 100 km, ela está a 100 km por hora. Então, tudo indica que ela vai levar esse percurso em 1 hora, tá bom? Aí eu faço a seguinte pergunta. Aos 30 minutos, onde estará a aeronave? Aos 30 minutos, a aeronave estará no meio do caminho. Beleza. Isto é numa situação normal, tá? Mas com vento de proa, aí é o problema. Então, vamos entender. Se a aeronave está voando a 100 km por hora, 100 km por hora, e tem um vento contrário de 20 km por hora, ela vai estar, na realidade, a 80 km por hora. Então, vento de proa atrasa a aeronave. Vento de cauda adianta a aeronave. Então, se a aeronave ela está a 100 km por hora a 30 minutos, sem interferência do vento, a 30 minutos, ela estaria no metade do caminho. Com vento de cauda, ela está mais adiantada. Então, vamos lá? Vento de cauda adianta o voo. Vento de proa atrasa o voo. Tá? E vamos lá? Então, o piloto, ele está voando, ele faz a programação, ele vê que o vento, ele está voando e ele faz aquela navegação planejada, observando ali, se for uma navegação visual, observando o solo, ele observa que não está tendo desvio. Mas ele se esquece que, mesmo que não esteja recebendo influência, interferência de vento lateral, ele pode estar recebendo interferência de vento frontal ou da cauda. E aí é o grande problema, que é mais difícil convencer as pessoas nesse sentido, porque as pessoas acham que estão no rumo certo, está no rumo certo, acham que está na rota certa, está na rota certa, mas na posição errada. Acertar isso aí é incrível, né? Nós estamos gravando agora em 2026, estamos no mês 7. No mês 6 de junho, eu tive contato com um piloto de uma aeronave experimental. Ele decolou da capital paulista, de um aeroporto, e foi para o interior de São Paulo, uma cidade, um aeroporto. Olha que coisa interessante. Ele estava voando para um aeroporto, onde a pista era de terra e não tinha balizamento noturno, e as operações fechavam no pôr do sol. Então ele tinha que chegar antes do pôr do sol. Tudo bem, ele fez a navegação e chegaria perto do pôr do sol, mas chegaria uns 10, 15 minutos antes. Mas ele se esqueceu, infelizmente, de fazer uma boa navegação e durante o voo recebeu um vento de frente e atrasou muito o voo dele, o vento de proa, e ele chegou depois do pôr do sol. Considerou-se emergência, lá era um aeroporto não controlado, não tinha controlador de tráfego aéreo, e fez ali um pouso com relativa segurança, né? É um exemplo. O outro exemplo, isso aqui é aeronave experimental, né? Embora seja aeronave experimental, é uma aeronave com um bom sistema de navegação. Mas em 1990, olha que coisa, isso aqui foi 1900, agora 2026. Agora isso aqui foi 1990, uma aeronave, um Boeing 707 da Avianca, decola da Colômbia, vai para os Estados Unidos, Nova York, e cai lá, matando em torno de 70 pessoas. Aqui foi... o pessoal fala que a queda foi por falta de combustível. Não foi falta de combustível. A aeronave voou, fez várias manobras de espera, acabou o combustível e caiu. Mas aqui foram vários fatores, né? O piloto não fez um bom planejamento do voo e desconsiderou as condições meteorológicas adversas lá em Nova York. Mas o maior problema, um dos problemas, foi que durante o voo a aeronave recebeu forte vento de proa, vento
aproado, que teve ali um atraso no voo e a aeronave teve que enfrentar condições meteorológicas diversas. Então, nós temos aqui essas duas coisas aqui, uma aeronave experimental, tá? Pequeno porte, com 2 pessoas, e aqui uma aeronave aí que leva em torno de 200 pessoas. Qual o erro? O erro é o mesmo, aqui não houve erro de navegação no sentido de direção de proa e de rota. Esses dois fatos são interessantes porque é aquilo que nós comentamos aqui. Muitas vezes a pessoa não está deslocada daquilo que ela programou, mas está recebendo interferência. Na vida, lições para a vida. Muitas vezes você está aproado, muitas vezes você está na proa certa, no rumo certo, na rota certa, mas a pergunta é: você está na velocidade certa? E aqui a gente sempre invoca, né? Porque para todo propósito há o seu tempo. Olha que coisa interessante, isso aqui escrito por Rei Salomão, um dos homens mais sábios da história humana, replicado lá em Eclesiastes 8:6. Porque para todo propósito, para todo objetivo, há o seu tempo. No caso do piloto do avião experimental e no caso do piloto do Boeing 707, eles fizeram uma navegação, mas desconsideraram o estimado. O que é estimado? É o tempo previsto para chegar. Então a pergunta que nós fazemos é o seguinte: por que para todo propósito há o seu tempo? Então você definiu o objetivo? Definiu o objetivo, agora já estamos falando de lições para a vida. Definiu a rota, definiu o rumo, mas qual é o estimado? Em quanto tempo você vai chegar? Então, não podemos desconsiderar. E eu preciso enfatizar, estou sendo repetitivo, porque muitas vezes o piloto está na rota certa, está no rumo certo, mas perdeu o tempo. E nós precisamos fazer uma reciclagem na nossa vida, porque muitas vezes nós estamos na vida pessoal, profissional, acadêmica, nós estamos, aparentemente, está tudo certo, mas estamos no tempo incorreto. E aí, Salomão completa, né? O coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Embora a Bíblia aqui usa a expressão coração, no original fala do nosso cérebro. Então, o coração, a inteligência, o cérebro do sábio discernirá o tempo e o modo. Então, vamos lá? Para tudo tem um tempo, para tudo tem um modo e o tempo. Então, o modo e a maneira, muitas pessoas até alcançam. Agora, alcançar, aliar o tempo é muito muito importante. Às vezes as pessoas fazem as coisas certas no tempo errado. No contexto geral, perdeu-se tudo. Então, lembrando, né, eu já falei em outras aulas, que sabedoria está acima da inteligência. Remetendo a Howard Gardner, que ele desenvolveu em 1983 7 inteligências, hoje está mais. Quando ele desenvolveu as sete inteligências, ele falou da sabedoria espiritual. E ele falou: eu não desenvolvi, eu não alcancei, mas existe sim a sabedoria espiritual. E a sabedoria espiritual, nós entendemos que transcende a razão, né? A sabedoria espiritual, a Bíblia fala muito, usa essa expressão várias vezes, e nós entendemos que a sabedoria espiritual não está ligada à religião, não tem nada a ver com religião, mas é a sabedoria que transcende. E aí você conhece muitas pessoas inteligentíssimas, formadas em relevantes faculdades, e têm uma vida um pouco desregrada por vários motivos. Então, tem inteligência, mas não teve sabedoria. Então, buscar sabedoria é o ponto muito importante. Muitos pilotos, em sua navegação, utilizam geometria, trigonometria, cálculos impressionantes e acabam se perdendo porque esqueceu de um evento que vem da natureza. Um vento, às vezes de proa, às vezes de cauda, faz com que ele perca tudo aquilo que ele planejou e, às vezes, morrendo ou, às vezes, levando outras pessoas à morte. Então, nunca devemos esquecer lições para a vida. Você está no rumo certo? Muito bom. Está na rota certa? Melhor ainda. Mas em que momento da vida você está?
Isso é muito importante. E aqui nós acabamos o nosso bate-papo de hoje. Nós temos mais episódios, tá? E o próximo episódio é muito interessante, hein? É um caso que ocorreu no Brasil, em 1989, embora antigo, muito atual, onde nós vamos falar sobre um piloto que fez uma navegação totalmente equivocada, e nós vamos ver quais são as lições para a vida. E criei um módulo aí, um bônus, que não está listado aqui, que é o Voo e a Vida para Provas e Concurso. Vale a pena assistir os próximos episódios. Lembrando que os links dos próximos episódios estarão aqui na descrição desse vídeo. E estamos caminhando para produzir um livro sobre esse assunto. Tá bom? A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Caraslanz. Para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço. Tudo de bom.